Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha através de nossa emissora e também você que nos acompanha através de nossas redes sociais. Está começando o quadro Memória Positiva de hoje, no oferecimento de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica. O meu convidado de hoje era muito esperado, um sonho muito sonhado, mas a gente sabe a rotina de trabalho, ela é muito intensa e não vinha dando certo, mas dessa vez eu contei com a ajuda da senhora sua mãe, nossa querida Dona Ude. Falei, Dona Ude, estou invocando a mãe para o filho atender. E ela me ajudou nisso e está aqui comigo, o doutor Olinto Pimenta. Doutor Olinto, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui. Jailson, eu que agradeço, né, estar aqui no seu programa, um programa com audiência imensa, né, muito falado aí na cidade. É uma honra para mim. Doutor Olinto, o Memória Positiva é justamente a gente busca aquelas pessoas que no dia a dia podem influenciar realmente outras pessoas, mostrando o caminho do bem, o caminho a ser seguido e inspirando pessoas. Então esse é o intuito do quadro Memória Positiva. E eu queria esmiuçar um pouquinho justamente da sua vida até chegar aos dias de hoje. Vem de uma família de quantos irmãos? Nós somos 3 irmãos, 3 homens. Uhum. Eu sou o mais velho. E a gente já ficou naquela fase de diminuir a irmandade, né? Uhum. Não tantos, Não tantos 3. filhos, né? No tempo antigo, muita gente, né? As famílias eram imensas, né? Meu avô teve 13 filhos, né? 13? 13 filhos. Uhum. A gente sabe que quem é o filho mais velho, ele pega a barra mais pesada, que ele tem que romper primeiro. Com você foi assim também? Foi bem assim. Além de ser aquele filho que tem que dar o exemplo, de ser um modelo e ter que decidir mais rapidamente o que vai fazer, né? Sempre teve essas outras cobranças do filho mais velho mesmo, né? Dentro de uma família aí. O tempo de infância, quais são as boas lembranças? Nossa, são tantas, né? Eu estava dizendo que eu vivi também em várias capelinhas. Ou seja, eu me lembro da gente brincando na rua, né? Uma calçada que ela pegava só no meio da calçada mesmo, na nossa rua, e que tinha uma luz que vinha da barraginha, né? A barraginha era administrada por o seu Jorge Coelho, né? Então, a gente tinha uma luz, mas era um tomate pendurado no poste. Na verdade, clareava quase nada. Quase nada, né? Mas a gente brincava demais, sabe? A gente era bem livre, brincava. E foi ali no Buracão que você nasceu? Foi. O povo fala, todo mundo fala, inclusive meu sogro até fala assim, olha, eu morei no Buracão um tempo, o Buracão é uma outra cidade. O Buracão, ele destoa da Capelinha, destoa positivamente, porque é uma vida diferente, é uma irmandade, uma coisa diferenciada, é aquela coisa da pessoa fazer uma coisa na casa dele e levar para o vizinho, e a gente nota que até os dias atuais ainda existe isso. Eu convivo, às vezes, um barzinho que eu chego no Buracão, a gente nota que o clima é diferente. Sim, é verdade. A gente que mora lá, né? Por exemplo, minha mãe teve uma proposta do meu pai para ir para o bairro das Acácias. Ela falou, de jeito nenhum, não sai do Buracão nem a pau, né? Então, continuamos lá no Buracão. E aí, a gente vê o Buracão, por exemplo, a gastronomia do Buracão é diferenciada. É diferenciada. Ainda são aqueles pratos antigos, né? Bolo de arroz que a gente come, escorre uma banha assim pelo queixo, né? Mas que a gente gosta demais e come muito. E as pamonhas e as comidas de sal e tudo. E tem essa coisa também, né? Tem essa coisa também de uma pessoa tá passando e fala, eu vou almoçar aqui. E
entra e a gente está almoçando, a pessoa senta e almoça também. Então, assim, coisas de uma capelinha antiga, né? E que vem mantendo, né? E que vem mantendo. E não só a culinária, os causos do Buracão são diferenciados, nossa, né? muitos causos, muitos e muitos causos mesmo, né? E a preservação, assim, de uma cultura, por exemplo, Capelinha perdeu uma cultura, por exemplo, uma cultura, não estou falando aqui como religioso, nada disso, mas Capelinha diminuiu muito uma cultura religiosa, né? Um fazer aí religioso. O Buracão não. O Buracão, ele mantém essa coisa toda, tanto que na Semana Santa, por exemplo, as pessoas que saem para a igreja, para ornamentar a igreja, levar ramos, levar alecrim, levar manjericão, plantam manjericão para essas épocas, né? Geralmente são do Buracão. Isso é muito interessante. E em uma das fases da minha vida, eu morei perto do Buracão, que era a república nossa da rádio. Era Buracão e Buraco do Cabo, né? O limite. Buraco do Cabo. Então eu morei ali perto do Buraco do Cabo. Então a gente acabava tendo esse contato com o Buracão. E o Buracão teve uma fase de quando eu cheguei para Capelinha, eu cheguei final de 94, comecei a trabalhar na emissora em janeiro de 95. E tinha uma rixa na época entre Buracão e Maria Lúcia, né? Eu lembro quando eu cheguei em Capelinha, o pessoal falou assim, Jailson, vamos te alertar aqui, ó. Tem que ter muito cuidado, porque quem é do Buracão não pode ir no Maria Lúcia, que apanha. Quem é do Maria Lúcia não pode ir no Buracão, que apanha. Aí eu falei assim, é complicado, então tem que deixar bem claro que eu não sou nem do Buracão e nem sou do Maria Lúcia, eu tô querendo apanhar, não. Mas ficou muito... Hoje acabou, a gente nota que os bairros convivem bem, mas aconteceu isso um longo período, né? Você chegou a ter esse medo também? Não, eu acho que nesse tempo eu estava fora. Já estava fora, né? Estava fora de Capelinha. Mas sempre houve essa coisa de Buracão e algum outro bairro, alguns bairros que a gente não devia ir por causa disso, por causa da rixa, né? E que eles também não eram bem-vindos no Buracão, né? Então, mas isso acho que foi diluindo e acabou. Natural, isso é uma fase, né? E de uma geração também, né? Que isso vai passando. E vem cá, o tempo, sua mãe cobrava muito em termos de escola, resultados? Quem cobrava mais, a mãe ou o pai? Nenhum dos dois. Não? Não. Na verdade, eu tenho uma tia, essa tia não se casou, né? Acho que você não chegou a conhecer o Sobradão. Conheci. Você conheceu o Sobradão ali? Conheci. Onde é a casa à frente da prefeitura? Sim. É? Sim. Ó, interessante. Não, o Sobradão que nós estamos falando era o do nenenzinho? Não. Não. Era o Sobradão do avô, pai do meu pai. Não. Era um sobradão era um sobrado muito grande que ficava à frente da prefeitura. Esse né? não. E meu pai e minha mãe moraram muito tempo lá, sabe? Eles moraram muito tempo lá com minha avó, já viúva, e essa tia solteira, né? E aí a Aline, e aí, que hoje está com 93 anos, aí eles mudaram para casa e eu não quis mudar. E eu fiquei morando no Sobradão, sabe? Agora no Sobradão o couro comia, viu? Nossa! Ali tinha que estudar, tinha que se virar, tinha que tirar nota boa, porque senão, ai. Mas meu pai e minha mãe nunca foram de cobrar, assim... Excessivamente. Davam uns conselhos, é claro, né? E tal, mas era a minha tia que... Muitas das vezes a criança, ela já pega o embalo ali na vida, pega a vida escolar e começa o sonho dela de o que vai ser no futuro. Seu sonho já era isso? Já era seguir medicina desde criança? Ou tinha um outro sonho de enveredar para outra profissão e acabou mudando depois? Como é que foi isso? Não. Meu sonho sempre foi medicina. Sempre foi? Sempre foi. Por quê? Desde muito pequeno, eu não sei, eu ouvia falar muito sobre médicos antigos aqui, doutor Aloísio, né?
conheci o Dr. Hilton, e meus tios também já estavam enveredando pela medicina, 3 irmãos de mãe, Uhum. né? Então, eu, Se espelhou. eu me espelhei e falei, vou fazer medicina desde novo. E aí o que acontece? Medicina naquela época era dificílimo a gente conseguir uma vaga, porque Belo Horizonte, né, a referência nossa era Belo Horizonte. Belo Horizonte tinha 2 faculdades de medicina. As ciências médicas, né, particular, um absurdo, eu não poderia frequentar, eu não poderia entrar nas ciências médicas. Uhum. E outra federal, né? Federal, todo mundo Disputadíssima. disputava, né? Eu saí daqui de Capelinha aos 15 anos, fiz o ensino médio lá, em Belo Horizonte, e passei na federal. Veja bem, eu não acreditei, falei, gente, não é possível uma coisa dessa. Passei na federal e ainda reclamei que eu passei para a primeira chamada, porque são 2 chamadas, uma chamada e uma chamada 6 meses depois. Uhum. Eu falei, putz, eu tô tão cansado, devia ter sido chamado para 6 meses depois. Deixa para frente aí. Mas então, aí eu comecei a fazer a medicina na federal. E tem tem um detalhe que é o seguinte, a primeira vez que eu fiz o vestibular, na minha época era vestibular, né? Uhum. Eu não passei, e aí eu ouvi diversas pessoas dizendo o seguinte, olha, faz odontologia em Diamantina, porque odontologia em Diamantina é vista no país inteiro como uma das melhores faculdades, né? Aí eu lembro que eu falei assim, se eu não for fazer medicina, eu não vou fazer nada, sabe? E ainda bem que eu fui feliz nessa aí, né? Uhum. Carregava esse sonho e conseguiu realizar, né? Sim, sim. Isso frustra muito as pessoas, porque essa fase da vida de escolher o curso é um momento de muita indecisão na vida, né, doutor? Muita indecisão. Não raro você vê uma pessoa que entra, quer fazer direito, mas aí, não, se eu não fizer direito, eu vou fazer nutrição. Ou seja, são coisas que não tem Totalmente nada diferente, a né? ver com as outras, né? Uhum. E aí você fica pensando, nossa, mas será que é por pressão que ela está querendo fazer e tal? Se a cobrança interna está sendo muita, né? Uhum. Mas acontece muito isso. E outra coisa, acontece sim, da pessoa fazer o curso inteiro de uma coisa que não quer e no final obter o diploma e tal e falar, o que eu vou fazer com isso? Eu não gosto verdade. disso. Eu não gosto É disso. verdade. Né? E aí uma frustração tremenda. Uhum. É uma perda de tempo grande na vida, né? Nossa, imensa. Dos amigos de infância, quais que eram mais próximos? O mais próximo é o Dedé Soyer, né? É. Dedé Soyer, ele... Já era cheio de lorota daquele jeito? Nossa, sempre foi, né? Mas aí, na minha época, tinha o Daniel Sampaio, né? Dedé, e alguns outros que se foram, inclusive já morreram. Mas a gente se enturmava bem, né? Estudava na casa dos outros e se reunia para fazer trabalho. Era muito divertido. A gente sabe que a sua família, ela é uma família influente no desenvolvimento de Capelinha em todos os sentidos. Influente em exemplo, né? Família exemplar, influente comercialmente, influente em todos os sentidos. Isso facilita muito a vida, seja na hora de estudar, seja na hora de abrir uma porta, justamente ter essa referência? Olha, sinceramente, eu nunca contei com isso, sabe? Eu nunca contei com isso e nunca me liguei muito nessa coisa aí de família, de abrir porta.
eu sempre meio que abri as portas no peito. Rompeu. Eu mesmo, sabe? Uhum. Mesmo porque eu sempre fui muito tímido. Uhum. Você é tímido? Sim. E sempre tive muita dificuldade, assim, de muita aproximação ou de dizer alguma coisa, ou até de pedir alguma coisa, Uhum. né? Não é comigo. A pessoa tímida, ela sofre muito, né? Sofre muito porque ela tem que resolver por Uhum. si só, Uhum. né? Já que ela não vai até o outro e fala né? E expõe os problemas e discute, ou mesmo bate um papo, né? O tanto que sai, né? Uhum. De um bom papo, Uhum. como dizia Chacrinha, né? Quem não se comunica, se estrumbica. Se estrumbica, É né? verdade. Então, verdade. mas eu nunca fui nunca Uhum. fui não. Uhum. E essa ida de Capelinha para Belo Horizonte, foi difícil a adaptação? Sair de um buracão, com aquele companheirismo, aquela alegria, aquela coisa toda, para chegar em Belo Horizonte? A chegada lá, foi para morar onde? Morava com quem? Como que foi isso? Foi dificílima. É. Foi muito difícil. Foi muito traumatizante, sabe? Muito traumatizante. Né? A começar assim, eu saí daqui com 15 anos. Né? Hoje o pessoal geralmente sai um pouquinho mais tarde, não sei, por aí, né? Mas eu saí com 15 anos e aí um tio meu falou, olha, você vai morar aqui em casa. Esse tio era padrinho do meu pai, né? E aí falou, não, você vai morar aqui em casa. E é interessante que o tio é primo de mãe, a tia é irmã de pai. Então, assim, era família. Parente ali, dos dois lados. E eles, pessoas boníssimas e tal, mas de um nível muito elevado, né? Por exemplo, meu tio era juiz, né? Em Belo Horizonte, minha tia era professora em Itabarandiba e tal, depois eles mudaram para Belo Horizonte e tal, 9 filhos. Então, assim, saiu um jacuzinho, né? Eu tô dizendo né? Ali do buracão, e ir para uma cidade grande e entrar numa família que era minha, mas assim, que tinha um modo de viver completamente diferente, né? Era uma família rica, uma família de posses, minha tia era santa, era uma pessoa bonita, meu tio, nossa, excelente pessoa, mas o choque cultural, o choque econômico, era uma coisa abissal, uma coisa absurda. Assusta, né? Assusta, né? Então, e esse tempo foi o tempo que eu estudei em escola particular. Foram só 3 anos de escola particular na minha vida. O restante foi tudo escola pública, né? Mas eu aprendi muito, foi importantíssimo também. Isso fez com que minha cabeça se abrisse mais, né? Aí no convívio, mas eu imagino justamente associar a timidez com esse novo ambiente, né? Pois é, justamente, né? Era tímido e às vezes chegava 5 filhos e tal, né, na casa e tudo. Então, agora, é claro que depois, né, depois eu fui me acostumando e as coisas foram melhorando um pouquinho. E ficou o tempo todo de faculdade lá? Não. Aí quando Isso foi no tempo do ensino médio, né? Que morou lá, né? Foi. Aí, na faculdade, eu já comecei a morar num apartamento menor, né? Aí já foi um alívio para mim. Nunca deixei de frequentar a casa, porque eu gostava muito deles, e acho que eles gostam de mim. Mas
Aí eu já comecei a ter minhas coisas mesmo, porque ficava muito mais fácil também essa questão de tempo de faculdade, e chega tarde da noite, sai muito cedo e tal, né? Aí você já teve o seu cantinho. Aí eu já tive meu canto. Uhum. Mas até uma coisa interessante, Jailson, é o seguinte, eles também, assim, a minha tia e meu tio morava nesse sobradão. Ah, é? Nesse sobradão da Dona Rosarinha. Ele era irmão da Dona Rosarinha, né? E sempre vinham aqui em Capelinha, ficava no sobradão, que eu te contei, no sobradão do lado dos meus pais aí. E aí o que acontece? E eles adoravam produtos da roça. Eles amavam produtos, queijo, requeijão, marmelada, rapadura. Nunca saíram também do buracão, né? Sim, sim. Nessa aí. Sempre mantiveram as raízes, né? Legal. E aí, o que acontecia? A gente vinha aqui, um feriado e tal, aí tinham as famosas caixinhas, né? As caixinhas para a gente levar para Belo Horizonte. Nossa, né? Imagino. E aí as caixinhas continham essas especialidades todas, né? Consumidas por nós aqui. E eles amando essas coisas, amavam essas coisas. E aí, o que acontecia? Colocava queijo, requeijão, e a gente gastava 12 horas de viagem daqui a Belo Horizonte. Eram 12 horas de viagem, com direito a troca de ônibus, né? Que a gente chamava, tinha um nome para isso. Baldeio. O baldeio, né? Baldeação, lá no Pão de Santo Antônio. Isso. Né? E assim, quando ia, a gente pegava um ônibus melhor, né? Mas quando vinha, pegava um ônibus pior. Aí, quando vinha, era estrada de terra. De Diamantina a Capelinha. Né? E aí, o que acontece? As caixas, indo no fundo do ônibus, os queijos iam soltando um soro, sabe? Iam soltando um soro dentro de uma caixa de papelão, e aquele negócio ia amolecendo e tal. Quando chegaram na rodoviária, que a gente ia pegar aquilo, sabe? Tava tudo despencando. Tava tudo despencando, tudo molhado, aquela coisa toda. E uma vez eu fui pegar um táxi, né? O táxi recusou a levar a caixinha. Falou, não, essa aí eu não levo, não. Isso aí vai feder meu carro inteiro. E fede, né? Se quiser colocar um carro fedorento, deixa um leite escorrer no tapete. Senhora. Não tem uma coisa mais terrível. As caixinhas, as famosas, mas tinha que levar as caixinhas. Farinha também, né? Farinha de mandioca. Essa aí não podia faltar. Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica e volto já. Memória Positiva. Temperos Pilão Mineiro. Olha, a qualidade dos temperos Pilão Mineiro é aquela qualidade que valoriza a sua culinária no dia a dia. Tem o tempero completo, tem o tempero sal, alho e cebola, tem também o corante, né, com a qualidade fantástica, e tem também os temperinhos como pimenta calabresa, tempero baiano, amaciante de carne e muitos outros que você encontra nos melhores comércios. Tem os molhos, né, muito bons também, como molho de alho, o molho de pimenta batida, o alho poró cremosão, e tem também aquele sal para o seu churrasco, sal temperado. Enfim, são muitos produtos que no dia a dia você precisa ter na sua casa. Aquela comida com sabor diferenciado, sabe por quê? É porque tem temperos Pilão Mineiro. Rádio Aranãs. A Brasnica é uma empresa brasileira especializada na produção e exportação de frutas tropicais em geral e com destaque para a banana.
desde 1967, quando o imigrante japonês Yuji Yamada iniciou seus primeiros plantios de banana em São Paulo e buscando melhores condições climáticas, a produção foi expandida para o norte e sudoeste de Minas Gerais, além de Goiás e Tocantins. Chegou em Capelinha e atende toda a região, tanto fornecendo hortifruti de qualidade como adquirindo de nossos produtores, aquecendo nossa economia. Se sua empresa procura qualidade em hortifruti, a melhor opção é Brasnica. Memória positiva. Estamos de volta no oferecimento de temperos Pilão Mineiro e Brasnica, nessa prosa agradável aqui, com o Dr. Olinto Pimenta. Aí, Belo Horizonte entrou no roteiro, se acostumou no tempo de faculdade ou mesmo na faculdade o sonho era voltar para trás? Não era voltar para trás, porque eu sabia que tinha acontecido um milagre na minha vida. Eu passar na Federal em Belo Horizonte, né? Quando em Minas, assim, pouquíssimas. Isso foi muito comemorado? Nem tanto. Não? Isso foi tido como uma coisa assim, mas que é obrigação. Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas, na verdade, é um mérito, né, muito grande, porque é um feito difícil sair, principalmente de uma cidade do porte daquela época de Capelinha, né, do ensino, claro, muito inferior do que é hoje, para poder chegar e conseguir uma vaga numa federal, vestibulares disputadíssimos, Sim, né? sim. Então é de se destacar isso, né? Com certeza. Mas, assim, isso foi visto como um caminho natural das coisas mesmo, ou seja, para isso que está estudando, ué. Então, passa. E como é que foi? Aí chegou no período de formatura, tal. Como é que foi escolher? Porque uma coisa é você escolher o curso, depois concluir o curso, escolher o lado profissional, onde seguir. Como que foi isso? Sim, olha que interessante, né? Como a gente pode ser influenciado por outras pessoas, deixando o lado do desejo de lado, né? Tava numa época que, assim, nossa, anestesia é muito bom, não sei o quê, faz anestesia e tal. Falei, gente, anestesia é bom, uma boa especialidade. Aí o que acontece? Fiz uma prova para Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte para anestesia, né? Passei e comecei a fazer. E desde o início, sabe, aquilo não batia, eu não me via naquela coisa e fui ficando, e eram 2 anos de especialização, eu fiz 1 ano e meio. Não sei como é que eu consegui fazer 1 ano e meio. Aí um dia eu cheguei para o diretor da residência e falei com ele. Falei, olha, eu vou sair. O homem quase me jogou do 12º andar do prédio lá, né? Falei, como é que você vai me salcar a equipe nessa altura do campeonato? Eu falei, olha, eu não estou gostando disso. Aí, quase que ele me jogou, tá? E aí, eu já havia pensado muito em psiquiatria e ficava naquela, mas psiquiatria ainda era meio complicado, não tinha políticas voltadas para a área e tal. Mas aí, quando eu saí da anestesiologia, eu fiz uma prova na FEMIG e passei em psiquiatria. E foi onde eu me encontrei. Eu falei, gente, olha, era isso mesmo que eu pensava e não dava valor, né?
eu não dava valor a ou até rebatia um pouco esse sentimento, esses pensamentos em relação à especialidade. E foi onde eu me encontrei. Uhum. Acaba sendo uma escolha um pouco difícil, porque a gente pensa assim, é um pensamento que a gente nota nas pessoas. A pessoa fala assim, eu vou procurar um médico que eu tô com uma dor no braço, eu vou procurar um médico que eu tô com uma dor de barriga, nossa, minha cabeça tá muito, tô tendo uma dor de cabeça muito constante, muito insistente e tal. Mas raramente a gente vê a pessoa reconhecer que ele precisa de ajuda psicológica e fala assim, olha, eu não estou bem, eu acho que eu preciso procurar um psiquiatra. Né? Acontece. Hoje a gente nota que isso não mais, hoje tem melhorado muito isso. As pessoas têm tido esse cuidado, porque a gente nota também que as doenças psiquiátricas, né? O sofrimento psiquiátrico, ele tem aumentado muito. E a tendência natural de quem está formando é imaginar uma coisa pelo lado financeiro. Muita gente fala, nossa, eu já gastei demais, eu investi esse tempo todo de estudo, eu preciso recuperar isso. Então eu preciso pegar um lado da medicina que me dá dinheiro, que me dá um retorno rápido. A psiquiatria não tem esse retorno tão rápido assim, né? Não. Eu lembro que eu tinha uma professora que ela falava assim, a psiquiatria é uma especialidade franciscana. Que é verdade. É verdade, ou seja, né? Quem quiser ganhar dinheiro e tal, ganhar muito dinheiro, é melhor pensar bem, porque na psiquiatria não é bem assim, não. Psiquiatria é um gostar mesmo, é um fazer por gostar. Eu, por exemplo, eu não me vejo em outra especialidade médica nenhuma, sabe? É só psiquiatria, igual eu falei com a odontologia lá atrás, né? Se não for odontologia, agora eu digo, nossa, tinha que ser psiquiatria mesmo. Se não for psiquiatria, não tem como. Aí saiu, abandonou a residência que estava fazendo? Já era residência, né? Já era uma residência de anestesiologia. Anestesiologia. Aí abandonou e optou pela psiquiatria. Optei pela psiquiatria. E ficando em Belo Horizonte mesmo? Ficando em Belo Horizonte mesmo, né? Foi essa a escolha. Foi essa a escolha. E quanto tempo em Belo Horizonte, doutor? O tempo total em Belo Horizonte? Com a psiquiatria. Com psiquiatria, eu fiz o seguinte, são 2 anos de especialização, mais um ano de... um ano que você faz uma subespecialização. E eu fiz. E olha com que... o que foi meu material de subespecialização? O Hospício da Diamantina. Sério? Sério. Porque o preceptor da residência, eu estava terminando a residência, o preceptor, o chefe, né, o médico-chefe lá da residência, ele falou o seguinte, falou, Olinto, você quer montar o serviço lá em Diamantina? Diamantina não tem o serviço. Na época, NAPS. Hoje é CAPS, né? Na época, era Núcleo de Atenção Psicossocial, né? Aí, falei, quero, né? Ele falou, então, vá e monte o serviço, né? E, nossa, e foi um tempo, assim, extremamente bom. Eu passava a semana na residência, porque eu tinha que fazer o que a residência pedia, né, a grade da residência, mas aí eu ia sexta-feira para Diamantina, ficava sexta, sábado, domingo de noite eu voltava. Então, foi muito bom, sabe? Eu descobri tanta coisa em Diamantina sobre saúde mental, tratamentos lá no início do século XIX, né? O primeiro hospício de Minas Gerais foi em Diamantina. Eu lembro dele, eu lembro do prédio que ele funcionou, né, ali para cima da Santa Casa, que hoje até funciona a parte administrativa da Santa Casa, isso mesmo. Mas não sabia que era o primeiro. O primeiro, porque assim,
aquele prédio, ele foi o primeiro, chamava Hospício da Diamantina, né? Ele foi o primeiro prédio fora da dependência da Santa Casa. Uhum. Né? O primeiro em Minas, mas era dentro de uma Santa Casa, foi em São João del Rei. Uhum. Né? Uhum. E eles construíram um prédio fora, com as alas, né? Com as dependências, os tratamentos, né? E lá eles aplicavam os tratamentos. Eu tive até a oportunidade de fazer uma incursão pelos porões da Santa Casa ali, sabe? É muito interessante. Eu não sabe? conheço os porões, não. E ver, assim, por exemplo, os nomes das pessoas e o tratamento que elas recebiam, Uhum. sabe? Uhum. E será que lá chegou a acontecer? Porque a gente sabe que, por exemplo, a história de Barbacena, por exemplo, que teve... foi Barbacena mesmo que teve um hospício muito grande também. Isso é terrível, assim, muita gente morreu. A saúde mental naquela época era totalmente discriminada, né? Então muita gente morreu. E será que Diamantina também passou por essa fase de muitas mortes em hospício? Não. Não? Não. Diamantina foi um capítulo assim bom na parte aí da saúde mental, né? Por quê? Porque claro, tinha os médicos que cuidavam, né, dos pacientes ali, mas os tratamentos eram tratamentos assim, banhos frios, banhos quentes, banho com erva não sei das quantas, né, e algum ou outro fármaco que se conhecia e que se julgava ter algum efeito sobre os sintomas, né? Aí o que acontece? O hospício durou até a abertura do hospício da Barbacena. Barbacena foi depois do hospício de Diamantina. Aí o que Diamantina fez? Aliás, vamos dizer o que Barbacena fez. Ela abriu para pacientes de Minas e até de fora, né? E os pacientes que estavam em tratamento em Diamantina foram mandados para Barbacena. E aí que foi o problema, porque esses pacientes, eles vinham, por exemplo, eles poderiam ir de Capelinha, e de Couto Magalhães, e de Gouveia. Só via tudo. Ali, né, cidades mais próximas, né, Turmalina, Minas Novas. Ou seja, os pacientes ficavam na sua região. E também era mais fácil mandá-los de volta, né? O que não aconteceu muito lá em Barbacena, porque iam para lá, a situação era muito pior, com choques, né, dados assim à revelia e tratamentos também não era um tratamento humanizado, né? Não. A gente nota que até isso diferencia de Diamantina, porque Diamantina se caracterizou a Santa Casa por ter todo o cuidado das irmãs, das freiras, né, que cuidava daquilo ali. Sim. Inclusive passou por lá a irmã Benigna, né? A irmã Benigna passou por lá. Eu tive a oportunidade de conhecer com minha mãe, eu criança, minha mãe me levava na Santa Casa. Você conheceu a irmã Benigna? Com minha mãe, com minha mãe. No tempo que ela trabalhou lá. E, assim, às vezes as pessoas perguntam, Jair, por que, onde você adquiriu esse gosto pelos idosos, essa coisa, essa contato com os idosos? Por causa disso. Minha mãe era costureira e ela frequentava muitos asilos. E ao frequentar os asilos, ela tinha aquela coisa de chegou uma mulher, estava com a roupa ali, precisava cingir, precisava costurar, ela pegava, levava para casa, arrumava aquela roupa, e antes da gente sair para qualquer passeio, falava assim, nós vamos passear, mas nós vamos passar no asilo primeiro. E ia com os filhos, a regra de filhos passava no asilo, a gente visitava, brincava com os idosos, tal. Então aquilo pra gente era uma diversão que virou um gosto. Olha! E entre essas coisas, a irmã Benigna tinha um trabalho lá, muito social, muito grande em Diamantina. E muitas outras irmãs se destacaram. Então esse tratamento humanizado na Santa Casa justamente se caracterizou pelo coração bondoso dessas irmãs que sempre cuidaram e zelaram por lá naquele tempo. Sim. Né?
E uma grande amiga minha, a Maria Cláudia Orlando, ela lançou um livro sobre o Hospício da Diamantina. E ela pesquisou mais a fundo esses documentos, sabe? E para descobrir, assim, de onde vinham os pacientes, o que eram os tratamentos e tal. Foi muito interessante, mas muito interessante Olha que mesmo. legal, quero conhecer esse livro. Sim. Quero conhecer. Doutor Olinto, esse acompanhamento do que a gente vê, do que era o tratamento da saúde mental antigamente e o que é hoje, a gente vê uma completa evolução, coisas que ninguém imaginava de uma pessoa que estava com uma perturbação mental ali fazer, e hoje a gente vê eles fazendo em todos os sentidos. Como que o senhor analisa justamente essa evolução? Que antigamente se falava de coisas pavorosas. Dá o choque. Aí a gente conversa com alguém, tomei choque, fui para Barbacena, tomei choque na cabeça, fui para o Galba Veloso, tomei choque na cabeça, fui para o Pinel, tomei choque na cabeça. Então, era coisas assim que eram traumáticas e traumatizava até a família. Então, o sofrimento não era só para quem tinha o problema mental, mas para a família também que convivia com aquilo. Sem dúvida. Eu digo que a responsável por essa vamos dizer assim, essa má ideia que se tem da psiquiatria é a própria psiquiatria, né? Porque eu me lembro de uma pessoa amiga, né? E que foi internada algumas vezes. Ela falava assim, a gente ficava numa fila, né, para receber o choque. Aí o que estava atrás da gente segurava a gente e a gente ganhava o choque. A gente passava e depois segurava ele para ter o choque. Ou seja, eram medidas assim aleatórias, eram medidas comuns a todas as pessoas, o mesmo tratamento para todas as pessoas, né? Eu creio que quando isso foi sendo estudado, categorizado, né? E que a gente teve, não, isso aqui não trata com isso, não, né? Isso aqui, o tratamento não é esse, né? Eu acho que esses estudos contribuíram muito para que se aplicasse, né, um tratamento eficaz, né, um tratamento próprio para aquela pessoa, ou seja, não é tudo para todos, né? Então, hoje, por exemplo, de um tempo para cá, Jailson, é interessante que a gente não vê mais aqueles quadros, aquelas crises enormes que a gente via aí há 20 anos atrás. Né? Só para te dar um exemplo, né? Eu creio que, por exemplo, com o surgimento dos NAPs, dos CAPs, dos CERSANs, que são Centros de Referência à Saúde Mental, né? Isso ficou mais acessível, a pessoa pode ir sem grandes preocupações, né? Porque antes eu creio que a pessoa era levada no hospital psiquiátrico com uma ansiedade, poderia ser internada, né? Sim. Então, daí o pavor de um hospital. Aquele problema ele potencializava, né? Eu estou indo com uma crise de ansiedade, eu sei que estou sujeito a tomar um choque, a pessoa pior ainda mais, Você né? já pensou? Né? É verdade. Então, assim, eu creio que com o passar do tempo, várias coisas foram mudando. Ainda temos, né, pessoas que, não, psiquiatra não, né, porque vão me passar remédios que vão me dopar, né, me deixar zonzo. E isso mudou muito, né? Hoje é aquela coisa, toma um remédio, ficou impregnado. Hoje tem medicamentos que eles não vão deixar isso ser feito. É claro, e outra coisa, eu brinco com quem às vezes fala, né, eu estava com medo de vir aqui porque
medo de passar remédio que eu ficasse dormindo o dia inteiro, sonso, impregnado. Eu falei, nossa, mas um médico que fizer isso está fazendo um desserviço danado, porque quem é que pode ficar dormindo o dia inteiro, sonso, impregnado, com tanta coisa aí, com tanto trabalho para fazer, né? Então, hoje a gente escolhe medicação a dedo, no sentido de, e até não prescreve. Às vezes chega... Tem caso de não precisar prescrever? Tem. A pessoa chega ao consultório e às vezes a gente diz, olha, não é caso de você usar nenhum medicamento, né? Melhor para você vai ser uma psicoterapia, né? Então, como é que eu posso prescrever um medicamento que vai dopar uma pessoa? Sim, sim. Né? Nessa correria, nesse mundo de coisa para fazer, para resolver, a pessoa tem que estar bem. Tem que, como é que dizem? Tem que estimular, né? Ter uma... quebrar o coco, sem, como é que é? Tirar o coco sem quebrar a sapucaia. Né? É verdade. E seu tempo de Diamantina foi bom? Foi ótimo. Foi muito bom. Construiu muitos relacionamentos lá, né? Construí muitos relacionamentos. A princípio o pessoal olha assim meio ressabiado e tal, mas logo, ficou muito idoso também. Né? Diamantina tem muito idoso. Teve uma proximidade muito grande com a arquidiocese lá também, né? Através dos movimentos religiosos. Tive. E tenho ainda, mantenho, né? Às vezes me chamam para alguma palestra, e a Nádia mesmo fizemos há pouco uma palestra sobre suicídio, com o clero todo, né? Ou seja, a gente precisa falar. A Nádia é competentíssima, né? A Nádia é muito competente, a Nádia é uma tranquilidade, né? Tive a oportunidade de entrevistá-la, ela veio aqui fazer palestra, e realmente ela aborda o tema com uma propriedade muito grande, né? Sim. Com a ciência muito grande, né? Mas Diamantina foi muito bom. Eu tanto trabalhei demais em Diamantina, como eu me diverti também. Eu adorava ir naquelas... escrafunchar coisa antiga de Santa Casa, sabe? Escrafunchar coisa antiga de hospital, ir em igreja para saber... o que tinha ali de baixo. Eu gosto muito disso também. Eu gosto uma arqueologia, né? E é só Diamantina que tem. É verdade. Para nós aqui. É verdade. Eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica e volto já na sequência da nossa prosa aqui com o Dr. Olinto Pimenta. Memória Positiva. Temperos Pilão Mineiro. Olha, a qualidade dos temperos Pilão Mineiro é aquela qualidade que valoriza a sua culinária no dia a dia. Tem o tempero completo, tem o tempero sal, alho e cebola, tem também o corante, né, com a qualidade fantástica, e tem também os temperinhos como pimenta calabresa, tempero baiano, amaciante de carne e muitos outros que você encontra nos melhores comércios. Tem os molhos, né, muito bons também, como o molho de alho, o molho de pimenta batida, o alho poró cremosão, e tem também aquele sal para o seu churrasco, sal temperado. Enfim, são muitos produtos que no dia a dia você precisa ter na sua casa. Aquela comida com sabor diferenciado, sabe por quê? É porque tem temperos Pilão Mineiro. Rádio Aranãs. A Brasnica é uma empresa brasileira especializada na produção e exportação de frutas tropicais em geral e com destaque para a banana. Desde 1967, quando o imigrante japonês Yuji Yamada iniciou seus primeiros plantios de banana em São Paulo e buscando melhores condições climáticas, a produção foi expandida para o norte e sudoeste de Minas Gerais, além de Goiás e Tocantins. Chegou em Capelinha e atende toda a região, tanto fornecendo hortifruti de qualidade como adquirindo de nossos produtores, aquecendo nossa economia. Se sua empresa procura qualidade em hortifruti, a melhor opção é Brasnica.
Memória positiva. Estamos de volta, em nome de Temperos Pilão Mineiro e Brasnica, proseando aqui no Memória Positiva com o Dr. Olinto. Dr. Olinto, a gente sabe que hoje a correria do dia a dia e a gente vê o mal que as pessoas sofrem, muitas vezes acaba sendo inevitável da gente absorver parte daquele sofrimento, ter aquela empatia, às vezes até excessiva. Com o médico psiquiatra que lida no dia a dia com muitas causas do sofrimento, que eu acho que é um sofrimento muitas vezes até maior do que a dor do corpo, que é a dor da alma. Já aconteceu isso? Deixa eu absorver, pegar uma doença ali de uma pessoa e ficar encucado com ela ali e sofrer junto com ela? Veja, eu creio que sofrer, não. Né? As pessoas às vezes me perguntam, né? Você leva as coisas para casa? Eu digo, não. Né? Às vezes é um sofrimento muito grande, a gente lida com um sofrimento muito grande, mas eu acho que é aí que está a atuação do profissional. Né? Agora, isso não significa que eu fico indiferente à dor do outro. Né? O que eu posso fazer pelo outro, por exemplo, eu tratando de uma pessoa, a pessoa precisava de tal medicamento assim, assim. É claro que eu falei, gente, outros medicamentos aqui não vão servir, né? E a pessoa está precisando desse. E aí o que acontece? O paciente não podia comprar o medicamento, porque era um medicamento bastante caro. É um medicamento muito caro, né? O que eu fiz? Fui à indústria farmacêutica. Falei, olha, ele está precisando desse medicamento aqui, que você traz aqui no consultório, né? E está precisando nessa dose um pouquinho mais alta. Uhum. Então, você está entendendo? A questão de não me entristecer com o paciente, de não chorar com o paciente. Mas se comover daquilo e tentar ajudar. Mas ajudar. É claro que eu me comovo com né? Nossa, está precisando daquele medicamento e não tem dinheiro para comprar. Vamos ver o que pode ser feito, sabe? Aí sim. Porque você já pensou, né? Aqui é um extremo, né? Você já pensou se uma pessoa chega ao consultório e diz alguma coisa lá, alguma coisa muito triste e tal, e o médico chora? O mundo acabou. O mundo acabou. Tá na mesma situação que eu. Tá na mesma situação. É aquela história. Moço, contei minha história pro carroceiro, até o burro chorou. Eu imagino a tensão. Agora, não é fácil, porque a gente nota que os problemas vão aumentando, os dramas também, e as histórias elas vão ficando mais comoventes. Sim, né? sim. Então, a gente... O burnout acaba sendo uma coisa muito próxima, né? Muito próxima, né? Muito próxima, né? Hoje a gente tem visto, assim, quando surgiu essa ideia, que não é uma ideia tão antiga assim, a gente pensava, oi, mas será? Como é que será isso? Será que isso aí não é um pouquinho de depressão e tal? Mas hoje a gente vê que ele tem características muito próprias. Esse esgotamento profissional, ele tem afetado muita gente e algumas profissões eu creio que elas são mais vulneráveis a isso. Muito. Porque passar, por exemplo, quantas consultas o senhor atende por dia aproximadamente? Eu atendo, depende, mas eu tenho atendido online também, porque pacientes meus que eram de outras cidades acabam que têm dificuldade de vir aqui. Então, atendo online. Eu atendo em torno de umas 10 consultas por aí. São 10 consultas ouvindo problemas, dificuldade, lamentação, sofrimento. Sim. E o sofrimento mental que traz uma dor muito grande. Então, é inevitável que em determinado momento um esgotamento ele venha, né? Na pessoa, no profissional. Sim. Agora, aí que está o pulo do gato, né? O profissional também precisa se cuidar. Ou seja, talvez
não tem necessidade de um psiquiatra, né, para prescrever um medicamento e tal, mas tem necessidade, acho que todo profissional aí que lida, né, com problemas mentais e tal, que atende, ele precisa fazer uma terapia. É importante a gente ir aprofundar nisso, porque às vezes as pessoas têm aquele sentimento seguinte: ah, o médico, ele pode se automedicar, ele é contra a automedicação do paciente, mas dele também, tem um momento que ele também precisa medicar, precisa se aconselhar com alguém, precisa procurar um outro profissional da confiança dele. Claro, a automedicação está errada em todo mundo, Né? no médico também, né? também, Uhum. né? Ou seja, quem vai tratá-lo é um outro, Uhum. né? Porque é muito difícil É interessante isso, você né? ter essa coisa de eu estou precisando disso, né? Não, você tem que ter uma pessoa neutra ali, né? Para te avaliar e, precisando de uma medicação, que passe a medicação correta, né? Uhum. A automedicação, ninguém. Não é indicada para ninguém. Sua profissão te traz muitas alegrias e quando você fecha os olhos assim, fala assim, escolhi a profissão certa, tô feliz, tô satisfeito nela? Nossa, todo dia eu agradeço a Deus, sabe? Porque, como eu te falei, é a profissão que eu sempre quis e soube muito tardiamente. Porque isso não era desde o início, Uhum. né, o que eu queria. Mas, nossa, eu sou feliz na minha profissão, eu faço com prazer, eu vou atender com prazer, eu gosto de atender, sabe? Eu gosto de atender os idosos também, Uhum. né? A gente conversa Muito muito, bom lidar com eles, né? muito É bom, muito bom. né? Inclusive, rapidamente aqui, mas foram duas senhoras, acho que uma tinha 90 e a outra tinha uns 92, e eu atendi ela falou, não, a gente está querendo ser atendida junta, lá em Diamantina. Aí, claro, vamos sim. Aí a gente conversou, elas me contaram, tal, assim, super simpáticas, né? Aí eu peguei e falei assim, olha, não tem necessidade de passar medicamento para as senhoras, não. As senhoras estão bem. Agora, eu vou indicar uma hidroginástica. A gente já faz. Meu Deus do céu. Eu vou indicar, por exemplo, também uma caminhadinha. Eu sei onde vocês moram, mais plano, vocês me falaram. A gente já faz. Ou seja, no final eu falei, mas vocês já fazem tudo. Então, assim, eu perguntei, o que essas doninhas vieram fazer aqui? A única coisa que elas não faziam ir no psiquiatra, elas foram também para complementar, né? Elas foram. Mas isso é muito interessante. Eu gosto, a lida com idosos é um aprendizado o tempo todo, né? Com Porque eu certeza. falo que eles já trilharam um caminho e pavimentaram esse caminho pra gente, que a gente tem que ter nada mais do que gratidão pelo que eles fizeram, pelo que eles passaram. Então, quer dizer, eles já viveram tudo que é dificuldade, sabem os atalhos e estão prontos ali, como se fosse um livro, para te ensinar. Olha, faz assim, assim dá certo, assim não dá certo, e vai seguindo. É muito bom. É muito bom lidar com o idoso. Eu comentava outro dia aqui com o pessoal, a gente batendo papo, eu tive um tio que ele faleceu com 93 anos. E ele teve um ensinamento comigo um dia, ele me falou uma coisa, e um tempo depois um vizinho meu que faleceu recentemente, lá em Diamantina, falou comigo a mesma coisa. Eu falei assim, olha, que coisa, ele absorveu do pai dele, o pai dele morreu com 106 anos, e é uma coisa a seguir. Ele me falou uma coisa muito sábia, ele falou assim, Jailson, coisa emprestada não presta, você pegar coisa emprestada com os outros não presta. Mas se for uma coisa emprestada que é nova, que a pessoa comprou e está naquele encanto pelo novo, e você pegar emprestado, e se você estragar, é pior ainda. Porque você cria um trauma naquela pessoa de que você estragou aquela coisa nova, que ele está naquele encanto com ele. Espera ficar usado. Não pega emprestado, mas espera ficar usado, pelo menos ele acabou o encanto, já desgarrou daquilo ali, ele não vai importar tanto. Então você pega a sabedoria deles, é uma coisa fora do normal, né? É uma coisa fora do normal. Eles foram adquirindo, né? Eles foram adquirindo ao longo da vida, com tentativas e erros, e viraram um livro ali. Né? É verdade.
Essa volta para Capelinha? Essa volta Muita pra gente pensava que você Capelinha, não voltava. pois Não é. volta, não volta, não volta. Depois todo mundo ficou sabendo que construiu e criou um ânimo muito grande na população, justamente pela relação de confiança, né, que tem ao longo dos anos. Mas Capelinha ganhou muito com isso. Tá satisfeito em Capelinha com essa volta? Demais, demais. Eu gosto muito de Capelinha. Eu gosto muito de Diamantina. Aham. Gosto. É notável isso. Mas o que acontece é o seguinte: a gente precisa pesar, colocar na balança uma coisa e outra, né? Porque em Diamantina eu estava estável, estabilizado, trabalhando, né? Já com a clientela formada e tal. Mas o pessoal aqui, a família aqui, né? E, por exemplo, aquela tia que eu te disse, a tia Aline, ela tá com 92 anos, né? Uhum. Então, nossa, precisa, e ela não se casou e tal, precisa ter uma assistência, precisa Uhum. ter um familiar ali bem próximo. Uhum. Então, eu sou assim, não é que eu me desapego e nem que eu me desapeguei de Diamantina, não. Diamantina continua a ser uma cidade linda, que eu amo, que eu gosto mais, mas Capelinha é uma cidade que eu gosto muito também, e aqui eu sou mais necessário. Uhum. Qual que foi a fase mais difícil da sua vida? Fase mais difícil da minha vida, eu acho que foi justamente essa escola, esse colégio secundário em Belo Horizonte, porque era também de era ali perto da Savassi, era um colégio frequentado pela nata ali da Zona Sul, né? E eu indo daqui para lá, 15 anos e tudo. E quando eu cheguei lá, eu vi que o colégio tinha alunos que vinha, eu estudei no Padre Machado. Uhum. Então, assim, alunos que vinham desde o pré, que se chamava Machadinho. Uhum. Então, assim, era gente que vinha desde lá dos 5 anos e estava ali junto comigo, Uhum. sabe? E aí era muito engraçado que a professora falava assim, eles estavam saindo do 9º ano, né? Hoje 9º ano, né? Para o primeiro. A gente estava no primeiro. Aí ela falava, vamos fazer uma revisão aqui. Eu falei, meu Deus, é uma visão que eu nunca vi isso. Então foi Difícil, né? um tempo pesado. E com os bullying também, né? Também, Com os né? bullying também, de De gente. quem vem do interior, né? A gente comprava um tênis branco lá e tinha um que vinha e pisava no tênis da gente. Uma coisa assim, né? Mas. E a bom, fase mais feliz da vida? a fase mais feliz. Olha, ô Jailson, eu não tenho uma fase mais feliz assim, mas eu tive episódios felizes. Por exemplo, passar no vestibular lá, né? Uhum. A residência foi uma fase muito, muito boa, né? Eu, assim, nunca tive uns picos de felicidade, assim, uma Uhum. coisa Estabilizada. maneira, Uhum. né? Bacana. Doutor Linto, quero te agradecer imensamente por essa prosa aqui, muito boa. Ficaria aqui muito mais tempo para a gente absorver essa aula aí, e principalmente quando se trata da saúde mental, porque eu acho que esse equilíbrio mental é tudo que a gente precisa no dia a dia para enfrentar essa turbulência que é o mundo, tudo acelerado, tudo acontece muito rápido, né? Sim. E estar com a saúde mental em dia é muito importante, é isso que a gente recomenda para as pessoas. Super. Está passando por um sofrimento? Buscar ajuda. Ninguém busca ajuda se não estiver precisando. Então, encontrou aquele fator limitante aí, precisa, tem que ter um profissional ao seu lado, que a vida vai ficar mais leve, né, doutor? Com certeza. Por que não usar um recurso Sim. que a gente tem ali? Por que não usar o recurso, né? E hoje ficou muito
ficou muito mais acessível. Sim. Para Belo Horizonte tem os Sersans, que vieram para substituir o hospital psiquiátrico. Os Sersans em Belo Horizonte funcionam 24 horas. Né? Então, a pessoa em crise grave, ela pode ir, ela vai ser atendida, ela pode ficar. Né? Os CAPs, igual o CAPS de Capelinha, eu vejo que atende muito bem, muito bem. Ou seja, isso facilitou. A ajuda está aí, né? A ajuda está aí, então por que não? Né? É verdade, é verdade. Doutor Lindo, obrigado, viu? Eu que te agradeço, Jailson. Né? Foi um prazer. Agora eu vou inverter. Agora a sua missão é convencer a dona Ude a participar comigo. Tá, joia. Acho que não vai ter muito esforço. Não vai, né? vai ser muito esforço para conseguir isso, não. Pois é, eu preciso dela aqui também. Obrigado, viu? Eu que te agradeço. Uma honra conversar com você sempre, né? E te parabenizar, né? Pelo programa, que tem sido um sucesso. Obrigado, né? obrigado. Pra você ter uma ideia, lá em casa tem as 4 cuidadoras da tia Aline. Né? Ela tá ótima e tal, mas tem as cuidadoras. E é um debate, sabe? Eu fico sabendo, assim, os casos que eu perdi, elas me trazem. Sabe? Isso é muito bom, fico muito feliz com isso. Como é que é o nome delas? Um grande abraço para elas. É Vilma, Evanilde, Luciana e tem oh Deus, a mente aqui fugiu. Esqueci. Mas a Jennifer. E a Adriana também, que é a cozinheira. Bacana, então. Adriana, Grande abraço para vocês aí, viu? Muito obrigado por propagar o nosso programa e as participações que nós temos aqui. Gente, nosso quadro foi um oferecimento de Temperos Pilão Mineiro e também Brasnica. E volta no próximo sábado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta.